Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela Marques, sou jornalista e tutora de dois cachorros, da Margot e do Benê, e uma estudiosa sobre alimentação natural, sobre saúde alimentar de cães. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu percebo que muita gente tem dúvida e que eu tive muita dúvida também, que eu queria muito que alguém tivesse me ajudado quando eu passei pela fase da introdução alimentar da comida na vida deles. Então, tem muita gente com cachorro filhote que já quer começar dando alimentação natural, então é um tipo de situação, e tem gente que deu ração durante muitos anos e que agora quer passar para alimentação natural. Esse foi meu caso, nas duas situações. Então, eu tenho os dois cachorros e a minha história com a introdução alimentar foi a seguinte: a gente precisou começar a introduzir a alimentação natural na vida da Margot, porque ela ficou muito doente e nada melhorava, nenhum tipo, ela estava medicada com corticoide para tratar uma doença hormonal e ainda assim nada melhorava a situação dela. Até que a sugestão de um veterinário, de uma veterinária, foi que a gente passasse a dar comida como uma forma até de tratamento, para ver se tudo melhorava. E aí a gente descobriu então que a Margot é alérgica a alguma coisa, algum componente que existia na ração. Eu não sei até hoje o que era tão tóxico para ela, porque eu não continuei dando ração para fazer testes e provar, eu simplesmente mudei para alimentação natural. Mas algum conservante ou algum tipo de carboidrato que tem na ração, como farinha de milho, farinha de trigo. A Margot é um cachorro com uma sensibilidade, uma hipersensibilidade alimentar. Então, a gente fez essa introdução alimentar com a alimentação natural de uma hora para outra. Então, num dia, vai colocando umas batatinhas, não. Simplesmente tira essa ração porque pode ser isso que tá deixando ela tão doente dessa maneira. E foi isso que aconteceu. Depois de seguir a orientação dessa veterinária, a gente fez o que deveria ter sido feito, que é procurar um médico nutricionista que ajudou a gente a curar. Ela estava nessa época com o intestino inflamado, ela tinha uma gastrite severa e ela apresentava alguns outros problemas de saúde, de inflamação de órgãos. Nada estava funcionando muito bem. Ela tinha uma diarreia constante e também ainda tinha os efeitos colaterais do corticoide que ela estava tomando. Então foi uma coisa muito emergencial, que a gente não conseguiu se planejar, e o primeiro médico veterinário pediu para que a gente só desse peixe para ela. Era peixe, purê de ervilha e uma goma feita com tapioca. Então, depois, aos poucos, a gente mudou de médico, de veterinário, que é responsável hoje pelo cardápio dela, e a gente foi adequando essa dieta, mas sempre fazendo muitos exames para saber se a saúde dela estava respondendo como estava respondendo a alimentação natural. E até hoje ela tá super bem, a gente sempre fica de olho e vai mudando esse cardápio de acordo com com as respostas do organismo dela. Mas a nossa fase de introdução alimentar não foi tranquila, foi no susto. Já com o Benê, que ele chegou um ano depois, quase, que a gente já dava alimentação natural para Margot. E a gente adotou ele foi resgatado da rua e a pessoa que adotou, dava ração e ele foi trazido pra gente com um saco de ração, inclusive. Essa transição alimentar dele, a introdução da alimentação natural, foi um pouquinho mais tranquila, foi bem mais tranquila, na verdade foi uma outra coisa, porque ele é um cachorro saudável, que sempre demonstrou ser saudável, a gente não tinha grandes preocupações. Então a gente fez como deve ser feito. Qual é a orientação para esse tipo de caso? Que o cachorro come ração, que ele é saudável e vai ser feita a transição para alimentação natural. São 7 dias, em média, uma semana, que a gente tem que ir tirando a ração e colocando a comida. Tem que ser aos poucos, porque a forma como a digestão das respectivas comidas são feitas, então a forma como o organismo do cachorro digere a ração é diferente de como digere a comida. Elas têm efeitos diferentes no organismo dos cães.
Então não adianta ser de uma hora para outra, isso pode fazer bastante mal para eles, né? Pode ser assim um choque para o organismo, porque a ração tem um tempo de digestão muito mais longa. Como ela conta com carboidratos, uma quantidade muito maior de carboidratos, vários tipos de farinha e tal, que normalmente, inclusive, esses tipos de carboidratos não são recomendados para eles têm uma dificuldade muito maior de digerir. E aí, de repente, você coloca lá uma comida de fácil digestão, é uma transição que tem que ser feita, é um processo que tem que ser feito com atenção, porque se você coloca lá de uma hora para outra uma comida que ele digere muito mais rápido, que tem um outro efeito no organismo dele, isso pode desandar tudo. Então é preciso paciência e é preciso também sempre ficar muito atento aos efeitos, né? As respostas do organismo do seu cão. Então, na alimentação natural, as fezes são sempre um ótimo sinal. Eu brinco que depois que eles estão brincando aqui super em cima de mim, mas tudo bem. Eu brinco que depois que a gente vira tutor de cachorro com alimentação natural, a gente vira analista de cocô. Isso não tem jeito. Por quê? Tem que ficar de olho. As fezes dos cachorros são os sinais que a gente tem para saber se a comida está sendo bem digerida, para saber se alguma coisa fez mal para eles e aí dá diarreia, se tem excesso de cálcio, se tem... E daí, por exemplo, o cocô fica mais esbranquiçado. Não tem jeito, na hora de pegar o cocô na rua, aquela olhadinha pode ser ótima para fazer você entender se tá tudo bem. Então, com o Benê, como foi feito esse processo? Ele chegou comendo ração, ele tinha em média 1 ano, então já é um cachorro que não é mais filhote, mas a gente não sabia exatamente a idade dele, se ainda estava em formação, então por isso é uma atenção redobrada em relação à alimentação, porque de repente ele tem necessidades nutricionais diferentes que a gente não sabia. E a gente levou no nutricionista veterinário que fez um cardápio para ele e a gente foi incluindo, então, essas comidinhas aos poucos durante 7 dias. A aceitação foi ótima, que normalmente é muito raro. Quer participar? Você quer participar? É muito raro que os cães não aceitem a comida. Que cães saudáveis não aceitem a alimentação natural. Então, para você que tá pensando em fazer a transição alimentar do seu cachorro da ração para comida, se a sua preocupação é que ele não aceite, pode ficar tranquilo, porque esse não é um problema. O que seria um problema é justamente o contrário. Se você dá comida e um dia você precisa da ração, pode ser que ele não aceite. Porque a comida é muito mais gostosa, é muito mais cheirosa, é muito mais palatável. Mas eu não conheço, nunca ouvi casos dos quais eu tenho observado de cães que comem comida e não aceitam, que comem ração e não aceitam a comida. Então é uma preocupação que você não precisa ter. Para você que tá com um cachorro filhote e quer iniciar o tratamento dele já desde pequenininho, com a alimentação natural, tem algumas coisas que são um pouco diferentes do que quando a gente muda para alimentação natural da ração para um cão adulto. Então, quais são as duas principais diferenças entre quem está fazendo a transição alimentar para cachorros adultos de ração para alimentação natural ou quem está introduzindo para cachorros filhotes alimentação natural? Basicamente, em linhas gerais, é o fracionamento da comida, então quantas vezes você vai oferecer ao dia e a quantidade da comida. Em termos de variedade de alimentos, isso é recomendado tanto para cães adultos quanto para cães filhotes. Quanto mais alimentos, quanto mais variados os alimentos que você oferece para o seu cachorro, mais nutrientes, mais variedade de nutrientes, de vitaminas, de minerais você está oferecendo para ele. Então, se não tem problema que durante algum tempo você dê o mesmo cardápio. Não é que precisa ter um cardápio de manhã, um à tarde, um à noite. Eles não enjoam de comida assim, isso não é comum. E tudo bem que a gente dê a mesma comida durante um período. Mas se você puder, uma semana, ou se você cozinha, tá se programando para cozinhar,
por uma semana ou por 15 dias, o ideal é que você consiga mudar e consiga variar o que vai na comida. Assim, você consegue fazer com que o seu cachorro tenha acesso a vários tipos de nutrientes diferentes, e sem também te dar tanto trabalho do que ficar pensando em um cardápio por dia. Isso não é viável nem para nós humanos. Eu acho muito difícil que você consiga fazer peixe para o seu cachorro comer de manhã e carne de porco para ele comer à noite. Então não é uma preocupação. A preocupação tem que ser que de vez em quando você ofereça uma diversidade de alimentos para eles. Mas os cães filhotes, normalmente, né, os cães filhotes estão com paladar em formação. Então, é uma ótima oportunidade de ofertar coisas diferentes, inserir uma fruta, para que ele tenha acesso a um universo novo de alimentos, e que isso vai trazer um enriquecimento muito grande para a saúde deles. Quando o Benê chegou aqui e a gente fez a transição alimentar dele, ele, por exemplo, não comia fruta. Então, o lanchinho da tarde da Margot era uma maçã, ele não aceitava essa maçã, mas ele ainda estava se acostumando, o paladar dele ainda estava se adaptando a essas novas comidas, esses novos alimentos. Hoje ele come de um tudo. A gente insistiu, porque não tinha outra opção, e hoje em dia ele come sem problema nenhum. Uma pergunta que eu tenho escutado também é se alimentação natural para cães tem idade. Não, nunca é tarde. É ótimo fazer para um cachorro desde filhote, porque você não oferece os malefícios que tem na ração para ele, então é super recomendado. E velhinho também, cachorros que tenham algum tipo de doença, sempre com acompanhamento médico, com acompanhamento de um médico nutricionista, um médico veterinário especializado em alimentação natural, que pode ajudar a montar um cardápio específico para o seu cachorro. Então, qual é o primeiro passo de oferecer, se você quer oferecer alimentação natural para o seu cachorro? Procure um médico veterinário. Procure um médico que siga essa linha e que possa te ajudar. Porque a alimentação natural é muito específica para cada tipo de organismo dos cães e tem que respeitar a individualidade deles. O segundo passo é, se esse médico não te pedir exames no cachorro, peça você para ele, né? Para ele solicitar esses exames, porque é muito importante que você faça um raio-x do seu cão, do organismo, da saúde do seu cachorro, para você entender para onde esse cardápio, essa alimentação pode ser direcionada. Então, com o cardápio em mãos, você pode começar a introduzir na ração, e durante 7 dias ir tirando aos poucos a ração. A recomendação é que no começo você use alimentos menos fortes, alimentos mais neutros e que tenham impacto, e que não tenham risco de oferecer um impacto negativo na saúde do seu cachorro. Então, alimentos mais neutros é um arrozinho, uma carne, um franguinho, uma carne moída. Então, assim, você pode ajudar você pode trazer uma facilitação, né? Você pode ser um facilitador para esse processo de aceitação do seu cachorro. Sobre a quantidade de comida a ser oferecida, eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, uma tabelinha de cálculo que você pode fazer para entender qual é o peso corpóreo, qual é a quantidade de comida que deve ser oferecida em relação ao peso corpóreo que o seu cachorro tem. Mas em cães adultos, para cães adultos, é uma média de 4 ou 5% do peso corpóreo. Para cães filhotes que estão em fase de desenvolvimento, que precisam para a formação neurológica, para a formação óssea, de mais nutrientes, de uma quantidade maior de comida, é uma média de 10% do peso deles. Então, mas isso vai mudar de mês a mês, porque daí a gente pensa, um cachorro que tem 4 meses, principalmente se ele for de porte grande, ele vai mudar o peso, ele vai mudar muito de mês a mês. Então, todos os meses
todos os meses ele deve ser pesado e todos os meses essa quantidade de comida pode ser repensada. Claro, se você tiver orientação de um médico veterinário para te ajudar nesse cálculo e para te ajudar a pensar na especificidade da saúde do seu cachorro, é melhor. E outra diferença que tem na relação entre os cães filhotes e os cães adultos é o fracionamento. Para cães filhotes, é recomendado que a alimentação diária seja dividida em 4 porções. Então, por exemplo, um cachorro que come 400 gramas de comida ao dia, come 4 vezes de 100 gramas. Aí você tem que se organizar da maneira que for melhor. De repente você não faz 4 se você não estiver em casa, mas faz 3, porque ele precisa receber mais vezes essa quantidade de alimento. Já para um cão adulto, o ideal é 2 a 3 vezes por dia. Então, se antes você dava ração para o seu cachorro, se você oferecia ração, assim como é o caso do Benê que aconteceu aqui em casa, é um cálculo diferente. Então eu oferecia X gramas de ração por dia, agora eu devo oferecer a mesma coisa de alimentação natural? Não. São alimentos diferentes, com proporções diferentes, tamanhos e pesos diferentes, e os valores são completamente diferentes. Então é um novo cálculo que você tem que fazer. Para cães adultos, entre 3 e 5% do peso corpóreo, e para cães filhotes até os 12 meses, em média de 10. Daí vai de 5 a 10, depende do porte do seu cão, depende de alguns outros fatores também. Mas esse cão filhote tem que ser pesado mês a mês. E outra coisa que é importante é que o cálculo não deve ser feito em cima do peso que o seu cachorro tem. Então, por exemplo, se você tem um cachorro obeso que tá com problema de peso, sobrepeso, e por isso até você tá procurando mudar para alimentação natural, esse cálculo não tem que ser em cima do que ele pesa hoje, sim em cima do quanto ele deveria pesar. Então, vamos supor que você concluiu com o seu veterinário que o seu cachorro, que hoje tem 32 quilos, tá 10 quilos acima do peso, deveria pesar 22. Então, o cálculo de quanto ele vai comer tem que ser em cima dos 22. E não pode ser levado em consideração, isso é muito importante eu falar para as tutoras de primeira viagem que estão introduzindo agora a alimentação natural para os seus cães. Não dá para se pautar pela saciedade do seu cachorro, porque muda muito o apetite, várias coisas mudam, mas a principal delas, na minha opinião, que é a mais chocante, é o apetite de quando o seu cachorro come ração para quando ele vai para alimentação natural. Eles são insaciáveis e os cachorros já têm como característica não terem essa consciência de quanto eles têm que comer. Então, se você der muita comida para um cachorro, de uma comida gostosa, que ele se interessa, ele provavelmente vai comer até passar mal, até não ter fim. Eles não têm essa consciência de saciedade como nós temos, até pela ancestralidade deles. Imagina, os lobos tinham que caçar e come até não aguentar mais, porque eles não sabem quando vai ser a próxima vez que eles vão poder comer, que eles vão conseguir comer. Então, isso é uma característica que ainda perdura nas espécies, apesar dos cachorros terem sido domesticados. Eu nunca vi um cachorro gostar de uma comida e falar, não, obrigada, isso não vai acontecer. Mas, com a ração, eles têm essa saciedade mais controlada, porque eu entendo que não é gostoso, né? A maioria dos cachorros que não comem ração ficam com um apetite muito diferente quando a gente passa a oferecer alimentação natural. Então, não se paute. Quando você definir a quantidade de comida que o seu cachorro precisa comer na nova vida da alimentação natural, se você é essa pessoa que está fazendo a transição ou pretende fazer, não se assuste, porque ele sim vai lamber o pote 1000 vezes, se atracar com a comida, pedir mais. E se você der 25 vezes no dia, ele vai comer 25 vezes no dia. É importante que o tutor controle e que isso tenha sido muito bem definido por cálculos ou com um médico nutricionista veterinário ou um zootecnista que te ajude a formular o cardápio do seu cão.
Então, do que a alimentação natural é composta? Para você que agora está entrando nesse mundo e entender todos os detalhes. O recomendado, em média, de novo, tudo depende do porte do seu cão, da saúde do seu cão, do organismo e das especificidades da saúde dele. Mas o recomendado, principalmente para cães que estão agora começando na alimentação natural, é 30% de proteínas, que são carnes magras ou de bovinas ou suínas ou peixe. E na parte de proteínas entra também os ovos, que são muito recomendados como uma ótima fonte de proteína para os médicos veterinários, pelos médicos veterinários. 30% de legumes, 30% de verduras ou hortaliças, que normalmente eu uso muito aqui em casa, abobrinha, eu uso repolho, eu uso cenoura. Eu usei durante muito tempo o chuchu, mas daí a nutricionista pediu pra gente parar de dar pra Margot, porque tinha muita água e a Margot tava precisando ganhar um pouco de peso. E 35% de carboidratos de boa qualidade. O que são carboidratos de boa qualidade? Leguminosas ou tubérculos. Então, ervilha, grão de bico, batata doce, a mandioquinha são as coisas que eu costumo usar aqui em casa. São os carboidratos, fontes de carboidrato que eu costumo usar. E 5% de vísceras, que são órgãos de outros animais. Mas eu acho que as vísceras, a não ser que seja uma recomendação do seu médico veterinário, você pode esperar para incluir depois que a aceitação do cardápio tenha sido feita pelo organismo do seu cão, porque é muito forte, porque não é bem aceito por todos os cães e a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto. Então, quando a gente fala que é importante incluir novos alimentos na alimentação natural, para diversificar a quantidade de nutrientes que você oferece para ele, é importante ressaltar que tem que ser um de cada vez. Porque se toda vez que você oferece novos alimentos para o seu cachorro, você coloca novos alimentos todos juntos de uma vez, e ele passa mal e alguma coisa não fizer mal para ele, você não vai saber o que é. Então é importante que você siga um cardápio padrão no começo e aí aos poucos você vai introduzindo novos alimentos e testando um a um a reação do seu cão. Por exemplo, quando eu disse para vocês que os ovos são uma ótima fonte de proteína animal, é muito recomendado pelos médicos veterinários porque tem uma absorção muito grande de proteína no organismo dos cães. Olha que coincidência, os meus 2 cachorros não ficam bem com ovo. Cozido, mexido, eles já passaram mal. Então eu parei de dar. Até eu tenho lido tão bem sobre os ovos, eu tenho estudado algumas coisas sobre isso e os artigos me surpreenderam sobre a capacidade desse alimento de oferecer coisas boas para os nossos animais, que eu vou tentar de novo e depois eu conto para vocês. Mas tem que ser sempre assim, aos poucos, e os alimentos têm que ser inseridos separadamente. E para você que está pensando agora em introduzir para o seu cachorro a alimentação natural, existem 2 possibilidades para você se programar e conseguir ofertar essas comidas. Hoje, existem no mercado algumas empresas que vendem as comidinhas prontas, as refeições prontas. Ou uma outra possibilidade é você se programar e fazer em casa, o que exige um pouco mais de comprometimento, mas eu acho que você economiza bastante em relação a comprar pronto. E essas empresas que vendem pronto, normalmente vendem os alimentos congelados e a maioria delas já tem um cardápio fixo e que daí você só escolhe, ou algumas delas também contam com a possibilidade de você enviar o cardápio formulado pelo veterinário e elas cumprem aquilo e te entregam. Uma opção bacana, se você quer fazer em casa, tem essa vontade de preparar, de ver o que seu cachorro tá comendo, de aprender a fazer, mas também não tem tempo sempre, é fazer um pouco de cada. Então, de repente, você compra 15 dias, o que sai muito caro, eu acho que é bem caro comprar sempre as marmitinhas para eles, principalmente se você tem cães grandes ou mais de um, que é o meu caso, acaba ficando inviável comprar. Mas também você pode comprar de vez em quando, comprar numa situação de emergência que você não possa cozinhar, ou comprar de 15 em 15 dias, daí para fazer combinações bacanas para que não fique pesado nem
para o seu bolso e nem pesado para a sua vida, né? Porque sim, a alimentação natural exige um comprometimento muito grande. Você não pode dar de vez em quando e voltar a dar ração de vez em quando. É importante que você faça uma escolha. Então, qual é basicamente o passo a passo para você servir alimentação natural para o seu cão? Cada alimento deve ser cozinhado separadamente. Isso eu tô falando da alimentação natural cozida. Existem várias modalidades, mas das 3 principais, que são a cozida, a crua sem ossos, que alguns alimentos vão cozidos, ou a crua com ossos, que aí nada é cozido, ela não leva carboidrato. Essas são as 3 principais modalidades de alimentação natural. Eu vou focar aqui muitas vezes em falar da alimentação natural cozida, porque é a que eu faço na minha casa para os meus cães, então eu tenho mais propriedade para falar dela, já que eu vivencio muito, eu estou estudando muito sobre ela, e também porque é a mais comum, é a mais procurada pelos tutores. Porque se parece muito, um dos motivos é porque se parece muito com a nossa comida. Mas então, continuando o passo a passo do que você deve seguir para conseguir fazer alimentação natural para o seu cachorro, você tem essa porcentagem que é convertida numa quantidade. Então você tem uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína e uma quantidade de vegetais que tem que estar ali na comida deles. É importante que tudo começa na hora da compra, já no mercado, para que se você conseguir comprar uma quantidade correta, para que não sobre muita coisa ou para que não falte, é ideal, que vai facilitar muito a sua vida. Mas esses alimentos não têm que ser pesados crus. Você estima o peso cru. Esses alimentos têm que ser pesados cozidos, porque é assim que o seu cachorro vai comer. Na hora de ir para a cozinha, o ideal é que cada alimento seja cozido separadamente, e o tempo de cozimento não precisa ser muito grande para não perder as propriedades nutricionais, as fundamentais. É recomendado que os legumes sejam cozinhados no vapor, mas não é necessário. Eu aqui em casa cozinho com pouca água, por um período curto, e pico bem picadinho e tá tudo bem. É importante esse cozimento, ou que os legumes sejam bem picados, porque não é natural dos cães digerir bem esse tipo de alimento. Então, se você pica bem picadinho, você tá dando uma ajuda. Um alerta se aparecer pedacinho de cenoura, pedacinho de chuchu nas fezes do seu cachorro, quer dizer que ele não tá digerindo bem. Então, ou esse alimento precisa ser trocado, ou melhor, triturado, ou melhor, cozido. Então, cozinhar cada alimento separadamente, e aí esses alimentos podem ser congelados para facilitar a sua vida por 1 mês, ou eles ficam na geladeira por até 3 dias. Então, o que eu faço aqui em casa, eu costumo cozinhar uma vez por semana e congelo uma vez por semana para uma semana, uma quantidade que dê para os meus 2 cachorros por uma semana. E congelo esses alimentos e vou tirando todos os dias do freezer, e o descongelamento vai sendo feito na geladeira. Para isso, eu uso aquele saquinho Ziploc e fecho, porque meu freezer não é grande, então não caberia se fosse de outra maneira. E assim, cada vez que você vai fazendo, você vai encontrando uma praticidade aí. Então, é importante também que você, no começo, você pode não incluir todos os complementos necessários, todos os complementos alimentares. Quais são os complementos necessários que não podem faltar, mesmo que no começo da alimentação? Algum suplemento polivitamínico que contenha principalmente cálcio e alguns minerais que são muito importantes para complementar essa comida e levar tudo que o seu cão precisa, e um óleo vegetal de boa qualidade, que pode ser um óleo de coco, uma colherzinha, ou um azeite de oliva extra virgem que eu coloco na hora de servir. Esse óleo de coco tem bastante gente que usa na hora de fritar a carne. A carne para o seu cão pode ser feita de algumas maneiras, ou no forno, ou cozida,
ou frita. Aqui em casa eu frito por orientação da veterinária nutricionista para ter uma perda menor de nutrientes. A carne bovina não precisa ser esturricada, ela pode ser só dar uma seladinha nela. Tem gente que usa o óleo de coco para ajudar a dar uma aderência na frigideira. Eu costumo fritar com a própria água mesmo da carne, não é necessário. E os complementos opcionais tem uma lista imensa, depois eu vou conversar com vocês um dia só sobre isso, mas ômega 3, que é o óleo de peixe, é bastante importante para que você dê para o seu cachorro de vez em quando, uma pitada de sal marinho, e você pode dar também algum tipo de kefir ou iogurte natural. Mas e os temperos? Então, existem alguns temperos que não são só para conferir um aroma melhor para a comida dos nossos cachorros, mas eles também são importantes para incluir trazer benefícios, eles conseguem trazer valores nutricionais. Eles conseguem trazer vitaminas, eles conseguem ajudar a aumentar a imunidade. Então, por exemplo, gengibre, cúrcuma, manjericão, eu costumo cada dia colocar um aqui na alimentação dos meus cães. Então, o que eu uso em casa é sempre probiótico, o Food Dog, que daí conta com cálcio, com vitaminas que são importantes. E aí, dependendo do dia, eu vou variando. Um dia eu coloco um pouco de sal rosa, um dia eu coloco um pouco de óleo de coco e por aí vai. E quais são, isso é muito importante, quando eu falo de carboidratos, e que normalmente a gente usa ou os tubérculos ou os grãos, quais são os não recomendados? Milho e derivados não são recomendados, soja e derivados, trigo e triguilho e macarrão, ainda que seja integral, não é recomendado, além de pão e borda de pizza. Isso não é carboidrato na alimentação natural, não é comida para cachorro, apesar de muitas rações conterem milho e soja e os derivados em forma de farinha. Então, sim, é um mundo novo. E uma coisa importante para você que agora está se programando para começar a alimentação natural para o seu cão é o valor desses alimentos em relação à ração. Dependendo do caso, costuma sair um pouco mais caro. Porque dependendo do caso, tudo depende do tamanho do seu cachorro. Se você tem um cachorro muito pequeno, pode compensar financeiramente em relação à ração. Mas se você tem um cachorro médio para grande, ou se você tem mais de um cão, você vai pagar para fazer alimentação natural mais do que você costuma pagar na ração comercial. Não é nada exorbitante, não é nada que mude, um valor inacessível, principalmente se você tem condições de pesquisar preço, porque o que deixa o que deixa a comida mais caro, o que pesa mais, normalmente é o valor da carne, que é o mais caro. Então, se você tem um fornecedor bom, se você compra sempre de um mesmo açougue, ele pode te fazer desconto, se você fica de olho em promoção, pela possibilidade de variar sempre a carne, você consegue, de repente, encontrar oportunidades de fazer economias muito grandes. Então, em média, eu gasto todos os meses aqui em casa R$600 apenas com as proteínas, apenas com as carnes para os meus 2 cachorros. Mas eu tenho um cachorro de porte médio para grande e uma de porte grande. Então, eles comem, só a minha cachorra de porte grande come 1,2 kg por dia. Então, é bastante comida. Toda vez que eu vou para a cozinha, a gente faz em média 15 quilos de comida para uma semana. Então, eu gasto em média R$750 para os 2 em um mês, enquanto com ração eu gastaria em média R$300. Algo a mais, mas na minha opinião compensa. Eu acho que se você tiver condições de se organizar para isso, pode ser bom, e principalmente se você tiver condições de ficar de olho em desconto, isso pode mudar bastante o valor. Então, a principal dica é: vá devagar com os alimentos novos, respeite o tempo do seu cachorro e não ceda se ele ficar maluco por comida.
aos poucos, mesmo que no primeiro mês você não consiga incluir todos os complementos, os suplementos e entender tudo, é importante que você continue. Não é bacana que você dê um pouco de alimentação natural, dê um pouco de ração e volte atrás. Então, é um processo para adaptação do seu cachorro e um processo também para adaptação do dono. Isso não tem problema se você, nessa fase de transição, repetir muitos alimentos, se nessa fase de transição você só tiver condições de comprar um tipo específico de legume, que é mais prático até você entender o todo da alimentação natural. O importante é que você inclua todos os itens necessários, mesmo num primeiro momento, e aos poucos você vai se entendendo e o organismo do seu cachorro vai se entendendo também.